Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a amada igreja. Convidá-los então a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 23, e vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. Assim diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 13, do verso 1 até o verso 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Louvado seja Deus pela tua palavra. O tema da mensagem é o semeador, a semente e o campo. Jesus então dá início a uma série de parábolas com o tema o reino dos céus. Jesus falou aos seus discípulos por meio de parábolas, e uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa, uma história que retrata algo do nosso cotidiano, algo que é muito comum aos ouvintes, para explicar algo que é muito mais profundo e às vezes difícil de compreensão. Então Jesus usava dessa figura de linguagem para falar aos seus discípulos. E quando Jesus então é questionado pelos discípulos por que ele falava em parábolas, está aí registrado em Mateus 13:10, Jesus responde aos seus discípulos: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Está aí registrado no verso 11 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Jesus está dizendo aquilo que deveria continuar oculto aos outros, devem ser conhecidos dos meus discípulos. Por isso vos falo em parábolas. Jesus diz, por essa razão eles falam em parábola, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Está aí no verso 13 do capítulo 13 de Mateus. Jesus diz, por isso vocês são bem-aventurados, está aí no verso 16 e 17 do capítulo 13 de Mateus. Ele diz, mais felizes são os olhos de vocês porque veem, os ouvidos de vocês porque ouvem. Mas eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos dos profetas, muitos dos justos desejavam estar ali com o Messias, mas não tiveram essa oportunidade. Mas vocês estão tendo essa oportunidade. Vocês estão ouvindo e vendo. Louvado seja Deus. Então Jesus vai dizer a eles, ouçam o significado da parábola do semeador. Então vamos aprender com Jesus o significado da parábola do semeador. E nós vamos começar a partir do verso 19, onde Jesus fala que o semeador saiu a semear a palavra do reino. Então, a semente que o semeador lançou ao solo, a semente que ele semeou é a palavra do reino. E a palavra do reino é a palavra de Deus, está no texto paralelo de Lucas capítulo 8, no verso 11. Então essa é a parábola do semeador, que saiu para semear, que sai para lançar a semente. Então Jesus está usando esse exemplo para mostrar aos seus discípulos o que acontece com a palavra de Deus quando ela é anunciada. O semeador são os discípulos de Jesus. Jesus diz que assim como o semeador saiu para semear, para lançar a semente, assim o discípulo de Jesus deve sair para anunciar a palavra de Deus. Então Jesus vai continuar explicando a parábola, e a partir do verso 20 até o verso 23, Jesus vai dizer que o semeador lançou a semente, que a semente caiu em 4 tipos de solo.
A semente que o semeador semeou é a palavra de Deus. O solo onde a semente caiu são os diversos tipos de corações que também recebem a palavra de Deus. Então vamos ver o que Jesus está falando a respeito desses solos e pensando nos corações que recebem a palavra de Deus. Então a primeira semente é a semente que foi semeada à beira do caminho. O semeador lançou a semente, a primeira semente caiu à beira do caminho. Que corações são esses? São os corações inquietos. Quem são esses que receberam também a palavra? São aqueles que receberam e que têm o coração inquieto, perturbado. São aquelas pessoas que estão presas, estão acorrentadas às coisas que são desse mundo. Pessoas que desprezam a palavra e as coisas de Deus, que estão ocupadas tão somente com coisas passageiras e que fazem parte desse presente século. A segunda semente, a semente que foi semeada em solo rochoso. Que corações são esses? O semeador saiu a semear e a segunda semente caiu no solo, mas o solo era rochoso. Que coração é esse que recebeu a palavra? Que coração petrificado, rochoso é esse? São aqueles que têm um coração e que no primeiro coração duro, petrificado, são aqueles que receberam a palavra no primeiro momento com muita alegria, mas logo depois esse mesmo resistem à palavra de Deus. São aqueles que têm um coração duro, aqueles que são desobedientes a Deus. A terceira semente foi a que caiu entre os espinhos, está aí no verso 22. Então a terceira semente que foi lançada pelo semeador caiu no meio dos espinhos. Quem são esses que recebem a palavra de Deus? São aqueles que ouvem a palavra, mas o seu coração está acorrentado às riquezas e aos prazeres da carne. São aqueles que no primeiro momento recebem a palavra começa a germinar, mas eles estão presos, estão acorrentados às riquezas, aos prazeres que o mundo pode oferecer. A quarta semente é a semente que foi semeada em boa terra, está aí no verso 23. Que corações são esses? São aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria. Eles acolhem a palavra, eles obedecem a palavra, eles amam as coisas dos céus, queridos. Então são esses os 4 tipos de solos e são esses os 4 corações que recebem a palavra de Deus. Agora, em terceiro lugar, Jesus vai falar sobre o desenvolvimento da semente nesses 4 solos. A semente caiu. Como é que ela prosperou? O que aconteceu com ela? A exemplo dessa semente, Jesus então vai dizer como a palavra de Deus anunciada é acolhida e como ela se desenvolve nesses 4 corações que também recebem da palavra de Deus. Então vamos ver novamente do verso 20 até o verso 23. A primeira semente, então, a que foi semeada à beira do caminho, a palavra de Deus nos diz no verso 19, que ela foi tragada pelo maligno, ela foi arrebatada pelo maligno. Então, esse coração que é ocupado com as coisas do mundo, ele é um campo muito fértil para o maligno. As pessoas que estão preocupadas com as coisas desse mundo, que não amam a palavra de Deus, mas pelo contrário, elas pisam, elas rejeitam a palavra de Deus. Elas não dão valor à palavra do Senhor. É sobre essas pessoas que esse solo está nos indicando. A segunda semente é que foi semeada em solo rochoso. E a palavra de Deus no verso 20 vai dizer a que não tem profundidade nem tem vida com Deus. Ela cai no solo, mas como ela não tem raiz, não tem profundidade, logo vem o sol, bate a seca. Essas são aquelas que têm um coração e que recebem a palavra no primeiro momento com muita alegria, mas elas não avançam, elas não frutificam, porque elas não têm raiz, não têm vida com Deus, não têm intimidade com Deus. Então, quando vem as primeiras lutas e adversidades, as angústias, as perseguições, logo elas abandonam a fé. A terceira semente é a que foi semeada entre os espinhos. E a palavra de Deus, no verso 22, diz que ela foi sufocada pelos prazeres desse mundo. São aqueles corações que também recebem da palavra de Deus.
ela começa então a germinar. Mas essas pessoas, elas estão muito mais preocupadas com as riquezas e com os prazeres que o mundo pode lhe proporcionar. E logo, elas também abandonam a fé. Mas a quarta semente é a que foi semeada em boa terra. E aí na palavra de Deus, no verso 23, diz que ela frutificou e que ela produziu em abundância. São aqueles corações preparados por Deus para receber da palavra. Ele a recebe com alegria, com disposição e começam a servir a Deus em obediência. Nessa palavra vai frutificar e ela vai produzir, ele diz no texto, a 30, a 60, a 100 por um. Essa é a que foi preparada por Deus. O que é que Jesus está nos ensinando através dessa parábola? O semeador saiu a semear. A primeira caiu na beira do caminho. A segunda caiu em solo rochoso. A terceira caiu entre os espinhos. E a quarta caiu em boa terra. A primeira foi tragada pelo maligno. A segunda não tinha intimidade, não tinha profundidade, secou-se. A terceira foi sufocada pelos espinhos, porque estavam muito mais interessados aos prazeres desse mundo. Mas a quarta germinou, cresceu, ela frutificou em abundância até chegar a 100 por um. O que é que Jesus está nos ensinando com essa parábola? Quais são as lições que podemos tirar desta parábola? A primeira grande lição desta parábola é que Deus continua sendo o mesmo e que Ele é o Deus da nossa salvação. Deus continua agindo na história, Deus continua salvando pecadores, Deus continua chamando pecadores ao arrependimento, Deus continua manifestando graça e misericórdia. A segunda grande verdade é que os corações dos homens estão sujeitos à sua natureza caída, ou seja, a palavra que foi semeada, ela foi também afogada pelos espinhos, as pedras a secaram e os homens a pisaram e as aves a comeram. Sabe por quê, queridos? Em terceiro lugar, porque o homem está caído e completamente perdido. É por isso que eles rejeitam a palavra de Deus. Se Deus não lhes abrir o coração, se Deus não lhes produzir arrependimento, se Deus não plantar a fé salvadora, eles não poderão crer e não crerão, queridos. Por isso carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, para que produza arrependimento naqueles que estão com o coração petrificado, aqueles que estão angustiados, aqueles que vivem aflitos e aqueles que vivem sufocados pelas coisas desse mundo, aqueles que continuam rejeitando a palavra de Deus. Se a graça de Deus não se manifestar, se a misericórdia de Deus não nos alcançar, o que será dos homens, o que será de nós? Em quarto lugar, é que nós recebemos uma ordem expressa de Deus: lance a semente. O semeador saiu a semear. Essa é a nossa missão, queridos. Ser discípulos de Cristo para semear a palavra, para anunciar a palavra, para proclamar a palavra. E o que fazemos é anunciar a palavra e somente a palavra de Deus. Em quinto lugar, nós não sabemos qual vai prosperar. O que fazemos é lançar a palavra de Deus, porque quem vai produzir o crescimento, quem vai fazer frutificar é o próprio Deus. A missão do semeador é semear, a missão do semeador é lançar a semente. Produzir crescimento e frutificar pertence a Deus na sua infinita graça e misericórdia. Em sexto lugar, nesses dias de pandemia, é mais urgente ainda, queridos, lançarmos a semente. O mundo está clamando urgentemente por uma palavra de esperança. E nós a temos, queridos. Então seja um semeador, lance a boa semente. Agora a pergunta é:
Se o semeador saiu a semear, como é que nós vamos sair nesses dias para anunciar a palavra de Deus? Então eu quero aqui elencar pelo menos 4 sugestões para que você possa sair lançando a semente. Primeiro, mande uma mensagem de Deus para alguém. Um versículo bíblico, e eu tenho visto nesses dias os irmãos muito preocupados com isso. Eu louvo a Deus, porque muito mais do que frases ditas pelos homens, os irmãos e as irmãs estão postando muito mais a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, mande um texto da palavra de Deus, mande um texto das Escrituras. A palavra de Deus é viva e ela é poderosa, ela é eficaz. É isso que nos informa a sua própria palavra. Segundo lugar, leia a palavra de Deus. Leia um versículo bíblico, grave a sua voz e envie para alguém. Muitas pessoas não conseguem ler. A sua voz vai causar algo de muita intimidade com as pessoas que você conhece. Então, grave e mande a leitura da palavra de Deus. Terceiro lugar, postem palavras de esperança, palavras que geram ânimo, alegria, que geram no coração das pessoas uma esperança que está se esvairindo, que está indo embora. Mas uma boa palavra, ela gera paz em nosso coração. Faça isso para a glória de Deus. Em quarto lugar, faça boas ações. Ajude quem precisar. À medida que alguém tem a necessidade, que Deus nos dê a graça para estendermos a mão e auxiliarmos para a glória de Deus. Em oitavo lugar, queridos, tudo isso vai passar, irmãos. Tudo isso vai passar. E nós vamos continuar lançando a semente, anunciando a palavra de Deus. Então, não desanime, mas ore a Deus, busque a Deus, porque esse tempo vai passar. E daqui uns dias, daqui a algumas semanas, nós vamos continuar saindo para semear a boa palavra do Senhor. Ainda uma última reflexão sobre esse texto. E eu gostaria então de refletir algumas coisas importantes. A primeira delas é que a semente foi arrebatada pelo diabo. Não é isso que diz? Aqui caiu na beira do caminho. Os homens a pisaram, os espinhos a sufocaram, e a terra, por estar tão dura, a semente não pôde germinar, não teve raiz, o sol a secou. Todos esses solos, queridos, eles representam corações que também recebem da palavra de Deus. Percebe então que a semente foi lançada em vários tipos de solos. O que é que nós aprendemos com isso então, queridos? Que a palavra de Deus deve ser anunciada a todos. A todos. Eu não sei como é que está o coração daqueles que vão receber, mas a minha missão como semeador é semear, é lançar a palavra. A boa terra precisou também receber da semente para frutificar. Então a semente foi lançada em todos os solos. Em todos os solos. E nós então precisamos anunciar a palavra de Deus a todos, queridos. E aquele coração preparado por Deus, quando receber da palavra de Deus, ela vai frutificar 100 por 1. Mas a sua missão, a minha missão, é anunciar a palavra de Deus. Em segundo lugar, perceba então que a semente só vai prosperar em boa terra. Ou seja, a palavra só vai frutificar num coração que foi adubado por Deus. A semente só vai germinar e frutificar a 30, 60, 100 por 1 no coração que foi preparado por Deus. Preste atenção nisso, queridos. Nós lançamos a semente, mas é Deus que faz ela germinar e frutificar para a glória dele. Mesmo sabendo disso, nós precisamos anunciar a palavra de Deus a todos, porque nós não sabemos qual vai frutificar. Qual é o coração que está preparado por Deus? Outro ponto interessante é que a palavra de Deus, em coração preparado por Deus, ela vai permanecer, queridos. Um coração adubado por Deus, preparado de Deus, que recebe a palavra de Deus,
A palavra de Deus vai permanecer independente das circunstâncias ou das adversidades. As lutas virão, as dores virão, as perdas, os dias serão muitas vezes difíceis, mas o coração preparado por Deus, a palavra vai frutificar, queridos. Ela vai frutificar. Portanto, se há algo que devemos fazer nesses dias, queridos, é anunciar a palavra de Deus. Não se cale, não se anule. Ainda em meio de dores, devemos anunciar a palavra de Cristo. Sabe por quê, amados? Porque a nossa única esperança é Cristo Jesus. Nesses dias, você poderá ser tomado de muita tristeza. A angústia pode estar no teu coração. Você pode ser tomado de um abatimento. As dores serão intensas muitas vezes. E poderá vir sobre você, meu irmão e minha irmã querida, um esfriamento. Nós estamos sujeitos, irmãos, como seres humanos, a passar por todas essas coisas e muitas outras ainda. Todavia, queridos, a palavra de Deus que foi semeada em coração preparado por Deus, essa vai permanecer e vai frutificar. A palavra em você, meu irmão e minha irmã, vai frutificar. Ele vai te levantar, ela vai te levantar, ela vai gerar esperança em teu coração, ela vai produzir fé em você, querido. Você vai se levantar e vai começar de novo. Você vai enxugar as lágrimas com a graça de Deus e vai continuar a sua jornada. Porque Deus te ama e Ele semeou boa semente em teu coração. Ele preparou o teu coração para receber da palavra de Deus. Portanto, você vai se levantar na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Pois em Cristo somos mais que vencedores, irmãos. Portanto, você, minha irmã, você é um cidadão do reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde nesses dias e que faça de você um semeador para a glória de Deus. Amém.